Olá, boa noite. Uma alegria estar com você nesta terça-feira, né, onde postamos. Muito bom estar com você aqui nesta noite e iniciar essa semana falando um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você. Nós não estamos mais naquela temática da oração, até começarmos um tema para trabalharmos mais tempo. Eu quero falar sobre um assunto hoje que eu considero muito importante. Uma reflexão sobre o se no lugar na hora errada. O texto é Marcos, capítulo 9, 17 e 23. Vamos ler daqui a pouquinho. Antes de nós lermos o texto, eu quero orar com você, pedir as bênçãos de Deus para essa palavra que vamos trazer. Mas quero antes pedir a você que dá o seu joinha, né? Curte lá, comente. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Compartilhe o nosso canal, se inscreva para que o canal ganhe relevância, para que mais pessoas possam ver essa palavra, tá bom? Nosso propósito é que pessoas sejam alcançadas, pessoas possam ouvir a verdadeira palavra de Deus, sem maquiagem, sem forçação de barra, tá bom? Então, que você possa nos ajudar aí. Eu vou botar uma música aqui, o grupo Paulo César Baruch e Paulo César do Grupo Logos, são dois cantores que eu tenho muita admiração, que é Ao Sentir o Mundo ao Meu Redor. Vamos orar? Pai, nós suplicamos as tuas bênçãos sobre esta pessoa, irmão, irmã, amigo e amiga que irá ouvir essa palavra. Que ela seja, Pai, impactada pela tua palavra, que ela seja edificada pela tua palavra, que ela seja alcançada, sua vida transformada. Porque a tua palavra queremos ouvir, nada mais. O que nos interessa é ouvir a tua palavra. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe essa pessoa. Nos abençoe, usa-nos como instrumento nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Ok, amados irmãos, dá uma pausa aqui na música, correto? O texto, ler aqui a palavra de Deus, a Bíblia, não é? Então eu quero que você me acompanhe a leitura para que a gente possa trabalhar este assunto tão importante. Regulando o microfone aqui. Ok. Diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei-te a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Jesus então lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. Caindo por dele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece? Desde a infância, respondeu ele. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: Se podes, tudo é possível ao que crê. Querido, querida, eu gostaria de voltar um pouco aqui no capítulo 9 de Marcos, para nós entendermos essa questão melhor. O que estava acontecendo? Jesus pega Pedro, João e Tiago, sobe ao Monte Tabor, e naquele momento ali há uma experiência tremenda que vai fazer toda a diferença na vida dos apóstolos e no nosso entendimento também. Jesus se transfigura, diante ali aparece Moisés e Elias, se transfiguram. Transfigurar é mudar de imagem, é mudar a aparência. De forma que os discípulos ficaram atônitos, apavorados, aqui, não estavam entendendo, não podiam compreender o que estava acontecendo. Então, Senhor, é bom que a gente está aqui, vamos fazer uma tenda para cada um para Moisés, um para Elias e para o Senhor. Ele diz, não, nada disso. Olha o que vocês estão vendo aqui. Não contem a ninguém até a minha ressurreição. Eles escutam simplesmente uma nuvem os cobre ali, Jesus, Moisés e Elias, e aparece uma voz ali, né,
de que ali que estava ali era o filho amado de Jesus, era o filho amado de Deus. Então, depois daquele fato, aqueles discípulos sem entender, e Jesus fala, não comentem, não falem, e eles descem onde se encontravam os demais discípulos, havia uma multidão de pessoas ali, esperando, e Jesus se depara com uma situação complicada, porque havia ali um menino demoniado, havia um pai em desespero, porque aquele pai procurou os discípulos de Jesus para a solução do seu problema e não encontrou. Aqui nós aprendemos uma lição muitas vezes. Nós queremos levar as pessoas até o pastor, até o profeta, até a profetisa, até o bispo, até o apóstolo. Temos que levar as pessoas até Jesus, porque Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o único recurso. Jesus usa pessoas, é lógico que usa, é o meio que Jesus usa para realizar seus milagres. O milagre é de Jesus, não é nosso. Então o pai do menino, não satisfeito com o primeiro resultado, qual foi o primeiro resultado? Ele foi até o discípulo não puder resolver. Então ele chega diante de Jesus, eu imagino que ele chega diante de Jesus já um pouco decepcionado, porque ele acreditava que aquele grupo, que acreditava que eles poderiam resolver aquela situação. Não havia aqui falta de acreditar, não. Tanto é que ele vai, porque se eu não acreditasse não teria ido. Ele chega diante de Jesus, sabe, com o desejo de ter uma solução. E ó Senhor, os seus discípulos aqui, né? Mas, então, só que a sua conversa com Jesus foi uma conversa um tanto quanto, eu vou dizer, truncada. Porque diz, olha Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão, faça e ajuda-nos. Ah, este se é o grande problema nosso. Muitas vezes o se torna tão problemático para nós, na nossa relação com Deus, na ação de Deus, porque muitas vezes nós colocamos Deus numa condição que Ele não pode estar. Nós colocamos uma dúvida no poder de Deus. E foi o que aconteceu aqui. Então Jesus, conhecendo a angústia daquele homem, Jesus sabendo que não pode haver dúvida no seu poder, na sua ação, mas Jesus tem compaixão daquele homem, então em vez de Jesus então procura conversar, mostrar para ele. E é isso que eu queria ver com você, o se e as suas consequências, para ele não ficar no lugar na hora errada. Na língua portuguesa, o se é uma conjunção subordinativa, condicional ou casual. O que significa isso? Eu uso o se como uma conjunção para uma condição. Se eu puder, eu vou na sua casa. Se eu puder, eu faço isso ou aquilo. A mãe fala para o filho, se você comer direitinho, tem sobremesa. Ou seja, eu coloco uma condição, porque há uma dúvida sobre a situação. Então, o fato é que aquele homem estava com dúvida sim, ele tinha um filho endemoniado que sofria terrivelmente. Mas acontece que, diante daquela oportunidade, talvez o seu coração estivesse tão perturbado. Isso acontece conosco muitas vezes, tão angustiados, que nós perdemos a capacidade de entender que Deus pode todas as coisas. Então ele coloca lá, se tu podes fazer alguma coisa. Meu Deus, será que Jesus não tinha poder? Será que o poder de Jesus estava limitado? Muitas vezes nós limitamos sim o poder de Deus, o poder de Jesus. Mas Jesus, ali, vendo a angústia daquele homem, Jesus, ao invés de resolver imediatamente, porque o menino chegou, trouxeram o menino, então quando o Espírito viu que Jesus, ele jogou aquela criança no chão, e aquela criança arranhava os dentes, aquela criança já era um rapaz, né? E ele espumava e tudo, aquele sofrimento, aquela angústia, fico imaginando o pai vendo de novo meu filho sofrendo aquele tanto, ele fala, olha, meu filho se joga no fogo, na água e tenta matar, né? Então Jesus ali com muita paciência, com muito amor, e diz assim, ele sofre há muito tempo, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se podes crer, se você crer, todas as coisas pode. Tudo pode aquele que crê. Esta é a grande questão. Se podes.
crer. Se você crer. Então, o se não está em Deus, não está em Jesus, está em mim, em você. O se está em mim, está em você. Porque se eu creio, se eu acredito, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E Jesus disse-lhe, se podes, tudo podes. Essa é a questão. Todas as coisas são possíveis ao que crê, aquele que acredita. Então, naquele momento, aquele pai entendeu o que Jesus quis dizer. Muitas vezes nós não estamos entendendo o que Jesus quer dizer. Mas aquele homem entendeu, tanto é que ele fala, Senhor, eu creio, agora eu entendi. E sabe o que ele fala? Ele ciúme de falar, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Eu sou fraco, eu sou falho, mas eu creio. Tanto é que Jesus só agiu a partir do momento em que ele creu, para tornar possível aquilo que crê. É por isso que eu tenho que chegar diante de Deus crendo no poder de Deus, crendo na misericórdia de Deus, crendo que Ele pode todas as coisas. Isso é fé. A fé não é acreditar que Ele vai fazer todas as coisas, é crer que Ele pode, Ele tem poder para agir. E vai agir no tempo e na hora certa. E o se não pode ser colocado no local errado, na hora errada. O se tem que ser colocado como Jesus pôs. Porque a questão aqui não era se Jesus tinha poder, era se ele cria o suficiente. Eu sei que de um modo geral todos acreditam que Deus pode todas as coisas, mas muitas vezes tropeçam na realidade. Porque Deus age sim, quando nós cremos, quando nossa petição é legítima diante de Deus. Por isso nós temos que chegar diante de Deus crendo que Deus pode todas as coisas. O livro de Hebreus fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Ou seja, Deus não nos deixa de responder, não nos deixa de agir. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, creia. Mas creia o suficiente para a ação de Deus. Não duvide, coloque o si no lugar certo. Então, se eu crer, Deus vai agir. Porque eu vou chegar diante de Deus humilhado dizendo, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Eu preciso que o Senhor haja em mim. Eu preciso da tua misericórdia, da tua compaixão. Então não chego diante de Deus arrogante, declarando, determinando o que Deus tem que fazer. Não. Eu chego diante de Deus humilde, porque Deus é Deus, Ele é soberano. E se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Não é porque eu falei, não é porque eu pedi, que não, Ele não tem essa obrigação. Não tem esse dever. Porque Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele é soberano. E Ele pode todas as coisas. Ele pode dizer sim, pode dizer não, e pode dizer espere. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que valorizar. Para que Deus possa agir. E Deus está dizendo para você, se você crer, pode todas as coisas. Lembre-se disso, dessa necessidade que temos de crer na verdade. E querer que Deus faça de acordo com a vontade dEle. Compartilho com você rapidamente, a encerrar esse bloco aqui. Eu tenho aprendido já há alguns anos e tenho pedido a Deus dizendo o seguinte, Senhor, eu não quero a sua permissão. Não, eu quero a tua vontade. Porque eu creio que a vontade dele é o melhor para mim. Eu creio que ele vai agir no momento certo, na hora certa. Por mais que eu esteja ansioso, por mais que eu esteja angustiado, se eu espero em Deus, ele vai agir na hora certa, no momento certo. Tá bom? Vamos dar aqui um intervalo para voltar em seguida. Só o tempo de molhar a garganta aqui e voltamos no próximo bloco para poder trazer o encerramento dessa palavra. Amém? Já volto.